Desde a primeira vez que olhamos para as estrelas, a humanidade tem uma missão: tentar perceber o mundo à nossa volta. Mas como é que passamos de histórias sobre deuses zangados para as equações que descrevem o próprio tecido do universo? Pois bem, é precisamente essa jornada incrível que vamos explorar agora. Vamos ver como a humanidade construiu o seu conhecimento peça por peça. Para começar, há uma ideia fundamental que temos de ter em mente. O conhecimento não é uma coisa que se encontra por aí, como se fosse uma pedra. Não. É algo que se constrói, tijolo a tijolo, ao longo de milénios. Cada geração vai acrescentando a sua parte, expandindo este mapa inacreditável da realidade que todos partilhamos. E é esta a grande questão que nos vai guiar nesta viagem. Que ferramentas é que usamos para saber? Da simples narração de uma história a um microscópio mais potente, cada uma delas foi moldando aquilo que consideramos ser verdade. Vamos lá ver como é que esta caixa de ferramentas foi evoluindo. Ok, antes de avançarmos mais, vamos diretos ao básico. O que é que acontece exatamente quando dizemos que conhecemos alguma coisa? Parece uma pergunta simples, mas na verdade é um processo fascinante, quase como uma dança entre nós e o mundo. Então, como é que isto do conhecimento funciona? Basicamente, precisamos de 3 ingredientes. Vamos pensar numa maçã. Temos o sujeito, ou seja, a pessoa que a vê, temos o objeto, a própria maçã, claro, e o mais importante de tudo, temos a representação, a ideia de maçã que se forma na nossa mente. É essa representação que nos permite pensar na maçã, mesmo quando ela já não está à nossa frente. Certo, mas como é que essa representação mental se constrói? Bem, tudo começa com a sensação, os nossos olhos e ouvidos a captarem dados em bruto do mundo. Logo a seguir, a percepção entra em ação e dá-lhes forma e sentido. Depois, a nossa razão começa a procurar padrões, a fazer ligações. E só no fim deste caminho todo é que surge o conhecimento, uma compreensão que nasce da experiência. Agora que já percebemos melhor o ato de conhecer, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos assistir à primeira grande revolução na forma como a humanidade tentou mapear a realidade. Foi uma mudança radical do sobrenatural para o racional. Olhem bem para estas 2 imagens, porque elas captam esta transição na perfeição. De um lado, temos a explicação mítica. O trovão é a fúria de Zeus, ponto final. Do outro, a pergunta filosófica. Mas o que é realmente um trovão? Qual será a sua causa natural? Passar da primeira resposta para a segunda pergunta foi, sem dúvida, um passo de gigante para a humanidade. E aqui vemos a diferença crucial na abordagem. O pensamento mítico dá-nos respostas que trazem conforto e significado, baseadas na fé. É uma história que nos arruma o mundo. Já o pensamento filosófico nasce da inquietação, do espanto. Ele não quer apenas uma história. Exige razões, argumentos, uma justificação que faça sentido de forma lógica. A filosofia abriu a porta à razão, é verdade. Mas isso só levou a um debate novo e ainda mais profundo. Afinal de contas, qual é a verdadeira fonte do nosso conhecimento? É algo que nasce conosco, dentro da nossa mente, ou vem de fora, através dos nossos sentidos? E aqui estão eles, os 2 grandes campeões deste debate. De um lado do ringue, René Descartes, o racionalista. Do outro, David Hume, o empirista. As ideias deles moldaram e muito a forma como pensamos sobre o conhecimento até hoje. A disputa é bastante clara. Para os racionalistas, a nossa mente já vem com uma espécie de software pré-instalado. Ideias inatas que vamos descobrindo através do pensamento lógico. Já para os empiristas, a mente é como uma folha em branco e todo o conhecimento que temos é descarregado através dos nossos 5 sentidos. Descartes levou esta ideia da razão ao limite. O método dele era simples, mas radical. Duvidar de absolutamente tudo. Dos sentidos, das crenças, de tudo o que nos ensinaram. Só aquilo que resistisse a toda e qualquer dúvida e que só podia ser encontrado pela razão pura é que podia servir de alicerce para o verdadeiro conhecimento. Hume, do outro lado, argumentava de forma muito direta. Se não se pode ver, ouvir, tocar, cheirar ou provar, então não se pode realmente conhecer. Para ele, todas as nossas ideias, mesmo as mais complexas e abstratas, são apenas cópias ou combinações daquilo que já sentimos diretamente. Muito bem. Deixando os grandes debates filosóficos para trás, vamos agora focar-nos em 2 formas de conhecimento que usamos a toda a hora. O conhecimento do dia-a-dia e o conhecimento científico. Podem parecer parecidos, mas são radicalmente diferentes. Primeiro, o senso comum.
Pensem nele como o nosso piloto automático mental. É aquele conhecimento super prático que usamos para navegar o nosso dia-a-dia e que é baseado na experiência pessoal e no hábito. É útil? Claro que sim, sem dúvida, mas raramente vai fundo. E convenhamos, não se preocupa muito em questionar-se a si mesmo. Agora, o conhecimento científico é o oposto. É deliberado, é rigoroso. Não se contenta em saber que uma coisa funciona. Quer saber porquê. Usa métodos sistemáticos para tentar ser o mais objetivo possível e, isto é crucial, está sempre aberto a ser corrigido e melhorado. Esta tabela mostra o contraste de uma forma muito clara. Reparem na linguagem. O senso comum é vago, enquanto a ciência exige precisão. Ou na validação, a experiência pessoal chega para o senso comum, mas a ciência exige provas, testes rigorosos. No fundo, a ciência não ignora o senso comum, mas submete-o a um exame muito, muito mais rigoroso. Mas esperem lá, se a ciência é a nossa forma mais rigorosa de conhecimento, isso quer dizer que ela é perfeita e imutável? Longe disso. A forma como a própria ciência avança é, na verdade, um dos tópicos mais fascinantes da filosofia moderna. É mesmo fundamental percebermos isto. A ciência não é um livro de respostas finais, fechado e arrumado. É um processo. Um processo contínuo de fazer perguntas, de testar e, por vezes, de deitar abaixo as nossas ideias mais fundamentais. O mapa da realidade está sempre, sempre a ser redesenhado. Então, como é que a ciência progride? O filósofo Karl Popper teve aqui uma ideia revolucionária. Ele disse que o que torna uma teoria científica não é a gente conseguir provar que ela está certa. Afinal, por mais cisnes brancos que se vejam, nunca se pode garantir que não existe um preto algures. O que realmente importa é se a teoria pode ser falsificada, ou seja, se ela faz previsões arriscadas que podem ser testadas e, quem sabe, provadas como erradas. E como é que a ciência muda ao longo do tempo? Bem, Thomas Kuhn propôs um modelo cíclico. A maior parte do tempo, os cientistas trabalham naquilo que ele chamou ciência normal, ou seja, a resolver problemas dentro de um quadro de ideias aceite, um paradigma, mas inevitavelmente começam a surgir anomalias, resultados estranhos que o paradigma simplesmente não consegue explicar. E quando estas anomalias se acumulam, o paradigma entra em crise. É aí, segundo Kuhn, que acontecem as verdadeiras revoluções científicas. E não é só um pequeno ajuste, é um abalo completo que nos dá uma forma inteiramente nova de ver o mundo. Pensem na mudança da física de Newton para a de Einstein. É disso que estamos a falar. E assim, o nosso percurso fecha-se. Vimos como passamos do mito à razão, do grande debate entre o pensamento e a experiência, até chegarmos a uma ciência que, no fundo, reconhece a sua própria falibilidade. A nossa busca pelo conhecimento não é uma linha reta até à verdade. É um ciclo constante de construir, questionar e reconstruir. Isto leva-nos a uma reflexão final para pensarmos um pouco. A história ensina-nos que as verdades de hoje podem muito bem ser as anomalias de amanhã. Portanto, fica a pergunta no ar. Qual das nossas certezas atuais será a próxima a ser completamente revolucionada? Obrigado por terem acompanhado esta análise.